Começo esse exercício, pessoal, mostrando para vocês a tabela que eu tenho de sólidos, né? Onde ele coloca o volume e também coloca a posição do seu centroide em relação ao eixo X, ok? Então, caso vocês precisem, procure todo livro de mecânica tem tabela para sólidos e vocês vão utilizar. Essa tabela vai ser muito importante para a resolução deste exercício, que é o exercício 10, que tem o seguinte enunciado: determine a posição do centroide do corpo composto mostrado na figura quando H for igual a 2B, né, isso para o item A, e o item B, o H é igual a 1,5B. O H é a altura do cone, né, e B é a altura desse cilindro aí. Ok, pessoal? Então vamos resolver esse exercício de duas formas. Uma, utilizando a tabela, vamos preencher igualzinho que a gente fez com a área, né? E depois vamos fazer por integração para ver se dá o mesmo valor do que nós resolvemos pelo método da tabela. Beleza? Então neste caso aqui, pessoal, nós vamos resolver utilizando a tabela. E note que agora, ao invés de nós trabalharmos com área, vamos trabalhar com volume. Essas duas figuras, tanto o cilindro como o cone, tem volumes conhecidos, pessoal. Então é só vocês irem a tabela e vocês vão obter esses volumes. Então aqui vamos trabalhar da seguinte forma: eu vou definir uma figura, né, ó. Aí no caso aqui, qual vai ser minha figura? Vou tratar esse cilindro como sendo a figura 1. Vou até colocar aqui o desenho do cilindro, para ficar bem bonitinho, né? E vou tratar esse cone como sendo a figura 2. Então aqui vamos tratar o cone. Para essa primeira questão, nós vamos adotar o item A, onde ele pede que o H seja igual a 2B. Ou seja, para esse item A, o H vai ser igual a 2B. Beleza? Tendo essas figuras, pessoal, vamos determinar o volume. Eu estou colocando aqui os espaços grandes porque possa ser que a gente utilize alguma expressão e a gente tem que resolver, vamos resolver nesses espaços. Depois eu vou adotar o X para cada figura dessa. Beleza? Aí por último vamos determinar, né, o X vezes V, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos trabalhar com o cilindro, né? O cilindro ele tem um volume conhecido, é a área da circunferência vezes a altura, ok? Então é fácil vocês perceber que o volume desse cilindro 1 vai ser π vezes o raio ao quadrado, que nesse caso aqui é quem é A, então πa ao quadrado, ok? Vezes a altura, que é quem? Que é B. Então a área é essa aí e acabou, ok? Já o cone, a área do cone, pessoal, ela vai ser 1/3 da área do cilindro formado dele, tá entendendo? Então esse cone ele é inscrito dentro do cilindro e essa área aqui, ó, vai ser 1/3, ok? Então o volume deste cone vai ser 1/3, né, ó, de a área da circunferência πa ao quadrado vezes a altura h, né, ó, que nesse caso ele pediu para considerarmos como sendo quem, não? 2b, ok? Então dá para a gente verificar por último, né, ó, que esse volume vai ser 2/3 de πa ao quadrado vezes b. Então determinamos o valor do volume, beleza? Então aqui eu vou marcar isso aqui, que é o que a gente fez ok? Então beleza, vamos lá. O X, vamos trabalhar com esse cilindro. Qual é o X do centroide do cilindro, pessoal? Se aqui é o eixo X, dá para você verificar que esse cilindro tem vários planos de simetria, e o plano de simetria que é perpendicular
a x, ele divide esse bolo em duas fatias iguais, então ele é simétrico, né? Ó. Então a gente vai ter o x desse centroide em quem? Em b sobre 2. Isso é fácil de você visualizar. B sobre 2. Obviamente, quando eu faço x vezes v, eu vou ter o que? Π sobre 2 vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado. Perceba, pessoal, que agora o x vezes v vai ter sempre esse valor, a ao quadrado, b ao quadrado, ok? Vamos lá que vocês vão perceber, beleza? Então vamos lá. Quando você vai na tabela, pessoal, vocês vão verificar que o centroide de um cone é 1/4 da sua altura, ou seja, então vai ser 1/4 de 2b, ok? Então, mas note que a gente está trabalhando com um sistema de eixo, onde o meu eixo y e meu eixo z, eles começam aqui. Então, eu vou ter que acrescentar a esse 1/4 de h, ou seja, 1/4 de 2b, o valor de b, né? Ó. Então, o x do centroide para o cone vai ser b, né? Ó, mais 1/4 de 2b, ok? Porque isso aqui é o h, né? 1/4 de 2b. Quando você fazer essa operação, você vai cortar o 2, fica b mais b sobre 2. Ou seja, isso vai dar 3b sobre 2. Ok? Então, beleza. Note que agora eu consigo fazer, né, ó, o produto do volume vezes x. Corto 2 com 2, corto 3 com 3. Então, o resultado vai ser o que? Π a ao quadrado b ao quadrado. Note, pessoal, que as unidades são as mesmas, né? Tem gente que faz e acha a quarta vezes b a oitava. Ai, acertei. Cara, onde foi que você achou esse oitavo? Que aqui não tem nada a ver. Isso aqui é volume vezes um braço de alavanca. Então, volume é metro cúbico vezes um braço de alavanca é metro. Isso aqui tem que dar metro a quarta, ó. Tá vendo? Ó? E os dois dão metro a quarta. Ok? Então, para eu determinar o x do centroide, eu vou ter que somar essa coluna, onde vou achar o v. O v vai ser igual a esse somatório desses volumes, né? Ó, que vai ser π ao quadrado b mais 2/3 de π ao quadrado b, ok? Esse termo é igual, então você vai colocar 3/3 mais 2/3. Ou seja, isso aqui vai dar 5/3 de π ao quadrado b. Ok, pessoal? Beleza. Da mesma forma aqui, ó, vou ter que achar o somatório do x vezes o v, né? Ó, que vai ser o somatório dessas duas colunas. Então eu tenho o que, ó? Note que π ao quadrado, b ao quadrado tem o mesmo, né? Ó, então vai ter 1/2 mais 1. Então 1/2 mais 1, ou seja, é 1/2 mais 2/2, vai ser 3/2 de π a ao quadrado b ao quadrado. Ok, pessoal? Então, beleza. Então, como eu vou trabalhar com o centroide, note que a formulação que eu vou ter do x do centroide vai ser a mesma que nós tínhamos para a área, vai ser igual ao somatório de x, sendo que agora não vai ser mais a área, vai ser o volume dividido pelo volume. Então isso aqui vai ser igual ao que, pessoal? O somatório de x vezes volume dá isso aqui, ó. Então 3 sobre 2 π ao quadrado b ao quadrado. E vou dividir, pessoal, pelo volume. Como o volume é uma fração, eu vou inverter. Aí vai ficar aqui, ó, 3, né, ó,
dividido por 5 π A ao quadrado B. Então, note que eu vou cortar o π com π, A ao quadrado com A ao quadrado, o B com esse quadrado. Aí isso aqui vai me dar o que? O x do centroide igual 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10. O que? B. Ou seja, o x do centroide para essa situação vai ser 9/10 de B. Isso é para a situação A, ou seja, o H igual a 2B, né? Ó, vamos fazer da mesma forma agora, né, o item B com o H igual a 2,5B, né? Ó, 2,5. E isso aqui, 2,5, pessoal, vai ser 5 meios de B. Ou seja, vamos trabalhar com fração, que fica mais fácil da gente resolver, ok? Então vamos fazer a mesma forma, sendo que agora, para esse cone, o H não é mais 2B, é 2,5B, ou seja, 5 meios de B. Ok, pessoal? Então vamos novamente preencher as nossas tabelinhas, né? Ó, então, do mesmo jeito, vou trabalhar com a figura. Primeiro o cilindro, né? Ó, perceba que o cilindro não vai alterar em nada, nem o volume, nem o x dele. Ou seja, o volume vai ser π A ao quadrado B, e o x vai ser B sobre 2, né? Ó, e aqui nós vamos fazer o x vezes V, ok? E eu já posso colocar o valor que vai ser π sobre 2 A ao quadrado B ao quadrado, ok? Agora vamos trabalhar com o cone, ok? O cone, ele tem uma altura diferente, né? Ó, o cone não é mais 2B, e sim 2,5B, ou seja, 5 sobre 2. Ok? Então, para esse cone, qual é o valor do volume? Vai ser 1/3, né, ó, de π A ao quadrado, vezes a altura, que vai ser 5 meios de B, né, ó. Quando você faz essa operação, pessoal, vocês vão encontrar 5π A ao quadrado B sobre 6, né? Ó, esse é o valor que nós, né, achamos nessa operação. Ok, e agora como é que vai ficar o centroide dele? Da mesma forma, o nosso sistema de eixos está aqui, ó, o eixo Y, então aqui é o 0. Então esse cone, depois da gente achar o centroide no cone, eu vou ter que acrescentar o valor de B, né? Ó, então vai ser B, né, mais 1/4 de 5 sobre 2B. Esse valor de 1/4, pessoal, você acha lá na tabelinha do livro que eu mostrei inicialmente nessa aula. Você vai lá e você vai encontrar a altura sobre 4. Ok? Quando você faz essa operação, pessoal, de aqui, vocês vão encontrar os 5/8. Então, 8/8 mais 5/8, vocês vão encontrar 13/8, né? Ó, então, isso aqui vai dar 13/8 de B. Beleza? Quando você faz agora o produto desse vezes esse, fazendo 5 vezes 13, 6 vezes 8, vocês vão encontrar um valor de 65 sobre 48 π A ao quadrado B ao quadrado. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos determinar o volume. O volume vai ser igual ao somatório dessa coluna. Ou seja, vai ser 1 mais 5/6. Então, vai ser 6/6 mais 5/6, né? Ó, quando você faz esse cálculo, você vai encontrar, se você tem 6/6 de laranja com mais 5/6 de laranja,
Minto. Você vai ter 6 cestos de laranja mais 5 cestos de laranja, você vai ter 11 cestos de laranja. Então é a mesma coisa. Então vai ser o somatório dessa coluna que vai ser 11 sexto de π A ao quadrado vezes B. Quando você faz o somatório agora dessas duas colunas para achar o somatório de x vezes v, pessoal, vocês vão fazer na calculadora 1 meio mais 65,48 avos, né? Quando vocês colocarem, vocês vão achar 89 sobre 48 π ao quadrado b ao quadrado. Então, para esse segundo caso, morreu o nosso x do centroide, que vai ser igual ao somatório do x vezes o v dividido pelo volume. Isso aqui vai ser igual o x vezes v, o somatório é esse aqui, ó, 89 sobre 48 π ao quadrado b ao quadrado, né, dividido pelo volume. Então vou multiplicar por ele invertido, né, ó, vai ficar 6 aqui e aqui embaixo vai ficar 11 π a ao quadrado vezes b. Corta esse π ao quadrado com esse π, esse ao quadrado com esse b, né, ó. E o resultado que vocês vão encontrar do x do centroide vai ser 89 sobre 88b. Então, este é o x do centroide. Agora, pessoal, vamos resolver essa mesma situação agora por integração, e confirmar o resultado que nós obtivemos, ok? Para resolver pelo método de integração, pessoal, é bom a gente criar um sistema de referência, né, ó. Então, se aqui é o eixo x, então aqui vamos tratar como sendo o eixo y e aqui será o eixo z. Então, perceba que nessa integração eu vou utilizar o intervalo daqui até aqui, que passa a ser b, né, ó. Se for utilizar o item A da questão que nós resolvemos anteriormente, o próximo intervalo vai sair de B e vai vir até aqui, ó, como sendo que 3B, já que ele pede para eu usar o H igual a 2B. Então, note que quando eu for fazer a integração, para esse cilindro vai ser o intervalo de 0 a B. E para o cone vai ser de B até 3B. Ok, pessoal? Professor, eu posso trazer o meu sistema de referência quando for trabalhar com cone para cá? Pode, você pode trabalhar com o sistema de referência 0 para o cilindro, depois você pega e bota para cá, ó, para o cone, de forma que aqui seja o 0. Mas vamos trabalhar com esse sistema de referência, ok? Então, se eu quero determinar o volume, pessoal, eu vou ter aqui um elemento infinitesimal de volume, que vai ser isso aqui, é como se fosse uma arruela, tá vendo, ó? Ok? E perceba que nessa região, o que acontece com o raio? O raio é constante. Então, eu posso dizer que esse meu elemento infinitesimal dV, né, ó, para o trecho, vou até colocar aqui, ó, o trecho de 0 até B. Esse meu elemento infinitesimal, dV, ele vai ser igual ao que? A área da circunferência, ou seja, π a ao quadrado, que essa área é constante, né? Percebe que quando você começa a fatiar, cortar até chegar aqui, a área da circunferência é constante. Vezes agora a altura, que vai ser 1 dx, já que o meu diferencial está sobre o eixo x, então dx. Então, quando eu faço essa integração de 0 até b, eu vou determinar o que, pessoal? O volume do cilindro, ok? Da mesma forma, eu vou utilizar agora no trecho de B até
3b, ou seja, no cone, ok? Então, neste caso aqui, ó, o meu elemento infinitesimal continua sendo πr ao quadrado, né, ó, vezes o dx. Mas perceba, pessoal, que eu tenho aí a variação do r, do raio, ok? O raio começa com A, ó, nesse ponto aqui, e passa a ser 0. Então eu tenho que equacionar esse raio, porque esse raio varia em função de x. Então vamos ver esse r de x, como é que a gente vai equacionar. Beleza. Para eu equacionar uma função linear, já que essa variação é linear, eu tenho que saber o termo independente, né, o termo que a função corta o eixo do y, ou seja, onde o x é igual a 0, e o coeficiente angular. Então perceba, pessoal, que o raio aqui para B, né, ó, o raio aqui para B, essa distância B, é A. Mas o meu sistema de referência, o zero está aqui, ó. Então eu tenho que saber qual é o zero lá. Mas é fácil. Se em 2B saímos de 0 para A, com mais um B, pessoal, ele vai o que? Aumentar da metade. Então vai ser A mais A sobre 2, ou seja, 3A sobre 2. Então esse é o termo independente. É o termo do raio que corta aqui o eixo do y. Então esse aqui, ó, se isso aqui é A, isso aqui vai aumentar mais meio. Por quê? Porque em 2B ele tem A, com mais um B, ele vai diminuir mais, ele vai aumentar mais de meio A, ok? Então 3 meio de A. Perceba que quando você vai aumentando o valor de x, o que é que está acontecendo com o raio? Ele está diminuindo, então isso aqui é decrescente, então é menos. E você consegue determinar a tangente, que vai ser o que? Cateto oposto é A sobre cateto adjacente, que é 2B, ou seja, A sobre 2BX. Então eu equacionei o meu raio, ok? Vamos verificar. Quando o x for igual a b, pessoal, quando o x for igual a b, né, ó, o x for igual a b, corta o b com b, aí vai ficar 3a sobre 2 menos a sobre 2, ou seja, vai ficar 2a sobre 2, ou seja, a, ok, ó, é exatamente a o valor para x igual a b. E quando o x for igual a 3b, aí vai aqui, ó, 3b, né, ó, corta o b com b, vai ficar 3a sobre 2 menos 3a sobre 2, 0, exatamente. Então, se eu tivesse colocado o meu sistema de referência para essa integração do cone, o zero aqui, aí ficaria mais fácil, né? Mas vai ter casos, pessoal, que é preferível você trazer o referencial para cá para fazer a integração, né? No caso aqui do intervalo de 2b a 0. Tá entendendo? Mas isso fica a critério de vocês. Então, para o trecho de B até 3B, ou seja, o cone, qual vai ser o meu diferencial dV? dV vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 3A sobre 2 menos AX sobre 2B, ok? Né, ó. Isso ao quadrado, ok? Pronto. Vezes quem, pessoal? 1 dx.